Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo no mundo do pro wrestling, incluindo notícias sobre vários lutadores lesionados, quando eles vão voltar, se eles vão voltar e mais informações corporativas da WWE, incluindo a prévia do Monday Night Raw de hoje. Então, se você quiser saber tudo o que está acontecendo no mundo da luta livre, assista esse vídeo do começo ao fim, que eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você indica para o YouTube que o vídeo é bom e faz com que ele distribua para mais pessoas. E entre no nosso Patreon. O Patreon, o link está aqui embaixo. Lá a gente está postando conteúdo exclusivo que a gente não consegue postar aqui no YouTube. Os primeiros 7 dias de avaliação são gratuitos e depois você pode ficar com uma assinatura do valor de uma Coca-Cola por mês e você terá acesso a diversas lutas comentadas por mim de forma exclusiva. Tá? Já tem conteúdo lá. Ao longo das semanas a gente vai estar alimentando com muita coisa legal, narrações antigas, lutas antigas com reacts meus. Então fica lá, fica ligado, entra lá, faz a avaliação gratuita e vai ser um prazer ter vocês também com a gente lá, beleza? Então vamos embora, vamos para o Notícias da Luta Livre. Vamos começar aqui falando de Randy Orton, né? Randy Orton que fez a sua última luta na WrestleMania e muita gente está se perguntando aonde está o Orton, quando que ele vai voltar para a companhia. Pois bem, o Orton ele foi anunciado, está anunciado para o show em Kansas City, né, do SmackDown, que vai acontecer no dia 19 de junho. Ele também estava marcado para aparecer no show do dia 12 de junho, que vai acontecer em Providence, em Rhode Island. 2 shows, né, de SmackDown que vão acontecer nos Estados Unidos. A WWE anunciou o Orton para esses 2 shows. Isso levou os fãs a especularem que ele já poderia voltar nesta sexta-feira desta semana. Porém, o Sean Ross Sapp do Fightful Select recentemente forneceu a informação de que ele não ouviu nada a respeito da WWE trazer o Randy Orton de volta ao SmackDown esta semana ou na semana seguinte. Não houve nenhuma atualização sobre quando a WWE vai trazer a víbora de volta. Então, vamos continuar aguardando, porque o Orton aí tem um carinho muito grande dos fãs. Lembrando que ele está muito baleado. Ele chegou baleado na WrestleMania, não fez uma boa luta contra o Cody Rhodes, claramente estava em sofrimento, estava sofrendo com dores e certamente tomou aí esse tempo para poder se recuperar. Vamos aguardar e ver quando que o Orton retornará. Agora vamos falar de um campeão mundial que também está lesionado e esse é surpreendente, tá? É o MJF, o Maxwell Jacob Friedman, campeão mundial da AEW, que na sua defesa de título contra o Rush no último Dynamite lesionou o joelho, tá? Ele durante a luta ele claramente botou a mão no joelho. Depois que a luta continuou, ele conseguiu dar seguimento à luta, venceu a luta. Porém, ele foi visto saindo mancando da área do ringue. Ao longo da semana, ele iria participar de um evento da companhia Beyond Wrestling, só que a companhia informou que ele não poderia participar do show porque ele havia se lesionado e dizendo que ele iria aparecer em um outro momento na companhia. A Fightful agora informou que a lesão é legítima e que o MJF hiperestendeu o joelho durante a luta em um acidente que a AEW não está botando a culpa no Rush, tá? Isso é importante a gente dizer, que a AEW não está culpando o Rush por essa contusão, que foi um acidente de percurso. Não se sabe ainda quanto tempo o MJF vai ficar fora dos rings, mas a companhia, a AEW, espera que não seja sério, tá? Então, fãs da AEW, fãs do MJF, vão ter que aguardar para ver quando que ele vai voltar aos rings. Aliás, falando em uma lutadora que voltou aos rings depois de deixar a WWE, para os seus fãs, estamos falando de Kay Lee Ray. Kay Lee Ray, que voltou aos rings neste final de semana na promoção britânica Pro Wrestling Eve. Tá? Uma companhia onde ela fez história na sua carreira. Ela é ex-campeã da Pro Wrestling Eve, né? E ela fez a sua aparição
durante uma luta entre a Molly Spartan e uma lutadora chamada Abby Cartwright, que apareceu com o nome alterado de Abby Fire. Né? Ela fez isso para dar a impressão para o público de que seria a Alba Fire da WWE, e aí ela veio e o público começou a vaiá-la porque o pessoal achou que era a Alba Fire. E aí depois, no meio da luta, as luzes se apagaram e aí a Alba Fire apareceu com o seu nome já comum da luta livre independente e até mesmo da NXT UK, que é o nome de Kaylee Ray. Tá? Ela entrou no ringue e fez uma aparição, então foi legal de ver. Ela deve estar voltando a participar das lutas no cenário independente, no cenário britânico. Tá? A gente espera que de repente ela consiga até reconstruir a carreira dela e voltar para a companhia, para a WWE. Já aconteceu no passado. Tá? Mas também existe uma grande possibilidade de que ela busque outro caminho, de repente, ou ficando na Inglaterra por um tempo, ou de repente tentando voltar à luta livre nos Estados Unidos pelo caminho da AEW ou da TNA. Vamos aguardar, mas Kaylee Ray, que eu sempre gostei dela como lutadora, eu espero aí que ela possa voltar a ter uma boa carreira aí na luta livre. Agora vamos falar um pouquinho de histórias do passado e histórias que foram reveladas essa semana aí. Porque tem umas coisas que são meio bizarras, né? Quando a gente fica sabendo assim no mundo da luta livre. É como que às vezes as pessoas, assim, por algum motivo ou nenhum motivo, mentem assim descaradamente. E a gente tá falando da história do Nick Khan, mas antes da gente falar do Nick Khan, que eu acabei invertendo aqui os slides, né? Porque a situação que eu ia falar sobre o Nick Khan é com relação ao The Rock e a participação dele lá na WrestleMania 40. Porque o Nick Khan disse que a história era sempre para ter The Rock e Roman Reigns contra Cody Rhodes e Seth Rollins, que não ia ter a luta do The Rock e do Roman Reigns e tudo mais. E no final das contas, o que se revelou, né, o que foi revelado aí em conversas é que o Nick Khan teria mentido, né? O Jonathan Coachman falou que, na verdade, o Nick Khan chamou o The Rock de mentiroso e tudo mais e tal. Mas aqui, a notícia que é relacionada ao The Rock nem é essa. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente no vídeo. Mas é aqui a notícia sobre o UFC 2000, o UFC Freedom 250, tá? Esse evento é um evento que está sendo patrocinado pelo Donald Trump, que vai acontecer numa arena montada no Jardim Sul da Casa Branca. Tá? Ele está construindo uma arena enorme, né? Quer dizer, enorme, né? Uma arena para 4.500 pessoas mais ou menos, que vai acontecer, essa arena vai ser montada no Jardim Sul da Casa Branca, tem um domo e tal. E aí muita gente tá pulando fora do evento, né? Muita gente havia sido convidada para o evento, e geralmente são pessoas que assistem as lutas do UFC, assistem os shows do UFC, mas nesse evento especificamente, as pessoas estão começando a pular fora, porque estão percebendo que esse UFC Freedom 250, na verdade, ele é um grande rally político para o Donald Trump. Né? Ele vende a ideia de que esse show é para comemorar os 250 anos de fundação da República dos Estados Unidos da América, só que ele coloca o evento no dia do aniversário dele, que coincidentemente é o dia que eles comemoram o Dia da Bandeira nos Estados Unidos. Então ele joga que é para comemorar a bandeira dos Estados Unidos, mas na verdade é para comemorar o aniversário dele, de 80 anos. E aí muita gente está pulando fora desse evento, porque não quer ser associada à figura do Donald Trump, que está extremamente desgastada nos Estados Unidos. Ele está com um recorde de desaprovação assim absurdo nos Estados Unidos. E aí o The Rock, que havia sido convidado, e ele é membro do conselho da TKO, confirmou a Time Magazine que ele não vai participar do UFC Freedom 250. Tá? Não é só ele, tem outras celebridades
que foram convidadas e não vão aparecer, como o Adam Sandler, o Jared Leto e o Mário Lopes, comediante famoso nos Estados Unidos. Essa galera também não vai aparecer. Tem lutador do UFC falando de boicote, tá? De boicotar o evento. Esse evento originalmente ia ser aberto ao público, agora ele vai ser aberto somente para membros das Forças Armadas dos Estados Unidos, que eles vão ganhar os ingressos, mas eles vão ter que pagar transporte e hospedagem para poderem ir para Washington. Então, assim, esse evento tá uma confusão, tá uma bagunça. Todo mundo percebeu que é um rally político para o Donald Trump e para o Partido Republicano, perto das eleições que vão acontecer agora no final do ano, as eleições de meio de termo nos Estados Unidos, onde 2/3 do Congresso norte-americano serão renovados, e aí provavelmente vai ter uma mudança de rumo, e as duas casas bem possivelmente vão passar a ser controladas pelos democratas, o que vai inviabilizar o governo Trump. E aí o pessoal percebeu que isso aí era uma jogada política e começou a pular fora, tá? Então, The Rock não vai aparecer nesse UFC Freedom 250. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse evento daqui a pouco. Agora tem uma notícia, cara, assim, tem muita gente que sabe que o Vince McMahon no passado, ele tinha uma treta meio estranha, tá? Ele não gostava de lutador que usasse roupa branca, ele não gostava de lutador que espirrava, ele tinha uns troços meio estranhos, ele era um velho meio esquisito, tá? E ainda essa que é a verdade. Só que o Chris Jericho revelou no seu podcast mais recente que existe uma razão pela qual o Vince McMahon odiava o Daniel Bryan, tá? Isso aí é uma coisa que todo mundo e a mãe sabe. O Daniel Bryan, o Vince McMahon não suportava o Daniel Bryan, ele odiava o cara, tá? Desde a participação dele na NXT, né, naquele reality show que acontecia durante shows, que o Daniel Bryan perdeu todas as lutas que ele fez durante o reality show, até a jornada dele na WWE. O Vince nunca acreditou nele. E literalmente foi por conta da pressão e da fúria do público que ele acabou aceitando colocar o Daniel Bryan na WrestleMania 30 e dar o título para ele. Mas no primeiro momento, primeira dificuldadezinha que ele teve de lesão, o Vince já abandonou ele, já fez ele perder o título, tá? Pois bem, o que acontece? O Chris Jericho disse que o Vince McMahon não gostava do Daniel Bryan porque ele é vegano. O que a gente pode falar nisso? Apenas que o velho é gaga, né? Como é que você pega um lutador que é um lutador maravilhoso, um dos melhores lutadores no ringue da história da WWE, e você não empurra o cara porque ele é vegano? Eu até entenderia se o Vince não empurrasse o cara porque ele é baixo, né? O Daniel Bryan nunca foi alto. Agora, não empurrar o cara porque ele é vegano, pelo amor de Deus, né? O Chris falou que ele até imitou o Vince McMahon, falando, não come bife, yeah! E assim, cara, você tem que rir, né, do negócio desse. Mas é o tipo da coisa que a gente não duvida. E o próprio Chris Jericho falou que isso é o Vince clássico, né? O Vince McMahon era cheio dos tiques, das manias, das coisas, das frescuras. Então tá aí, minha gente, o motivo pelo qual Daniel Bryan não foi um campeão maior na WWE do que poderia ser é porque o Vince McMahon não gostava do fato de que ele era vegano. Lembrando que lá em 2019, quando o Daniel Bryan ganhou o campeonato da WWE, o Vince McMahon deu a ele um campeonato ecológico. Lembra disso? Um campeonato ecológico. Por quê? Porque o campeonato da WWE tinha cinta de couro. E o couro vem do animal. Como o Daniel Bryan é vegano, aí ele fez aquele cinturão, né, feito de palha, sei lá. Era um negócio meio esquisito, né? Mas era de materiais sustentáveis. Então, no final, até que ele até utilizou essa história aí numa storyline na companhia, que até ficou divertido. Mas, enfim. Vince McMahon sendo Vince McMahon. Agora, sim, nós vamos falar da história do Nick Khan e da história da luta do Cody Rhodes e do Roman Reigns na WrestleMania 40, tá? Porque a Fightful Select soltou um relatório para falar sobre a entrevista do Nick Khan
aonde ele afirmou com todas as letras, foi uma entrevista para Forbes, se não me engano, que a companhia não, de novo, ele insistiu que a companhia não dá ouvidos às mídias sociais, que eles não mudaram de ideia sobre o main event da WrestleMania 40, que o main event nunca ia ser Roman Reigns e The Rock, que o plano sempre foi fazer Roman Reigns e Cody Rhodes na noite 2, Roman Reigns e The Rock contra Cody Rhodes e Seth Rollins na noite 1. A alegação dele, The Rock é velho, cansado, não teria como aguentar uma luta de mais de meia hora contra o Roman Reigns. Tá, o cara aguentou uma luta de 45 minutos com o Roman Reigns, uma luta de tag que ele teve bastante participação na luta. Então, assim, não dá pra entender. O Jonathan Coachman, ele chegou a falar que o Nick Khan e o The Rock não se dão bem, e que por isso que o Nick Khan falou isso, porque o The Rock, lá naquele documentário que saiu depois da WrestleMania 40, disse que o plano era ele e Roman Reigns, mas que o público falou, ele sentiu, e aí ele disse para mudar as coisas. Lembram disso? Ele falou isso lá no documentário. Ele viu que o público queria outra coisa e ele pediu para mudar o rumo, né? Então, o Nick Khan, quando ele deu essa entrevista, ele basicamente disse que o The Rock é mentiroso, né? Porque ele falou outra coisa naquele negócio, naquele documentário. E a gente sabe que o The Rock é mentiroso mesmo, tá? Ele inventa coisa mesmo, tá? Para poder sair bem na situação. Porém, o que a Fightful Select disse é que o Cody Rhodes já admitiu pessoalmente e publicamente que se os fãs descobrissem qual era o plano real para a WrestleMania 40, ficariam ainda mais irritados. Mas eles não conseguiram descobrir esses planos originais. Apenas de que sim, houve uma mudança de planos antes da WrestleMania 40, que os planos reais não eram que tivesse Cody Rhodes e Roman Reigns e que o Cody saísse como campeão. Então, quando a gente avalia tudo isso, a gente percebe que o Nick Khan é que é o grande mentiroso da história. E é impressionante como é que a gente tem gente no mundo que não consegue admitir que está errado, né? Tem pessoas que não conseguem admitir que as coisas fugiram do seu controle. A pessoa tem que sair por cima e dizer, não, esse foi o meu plano sempre, esse foi o nosso plano sempre, foi assim que a gente sempre pensou em fazer as coisas acontecerem. E não é o caso, e o Nick Khan tá pagando de mentiroso aí, que é realmente lamentável, né? Desnecessário um negócio desse. Agora vamos falar um pouquinho da WWE atual, vamos falar sobre o status de alguns lutadores, começando com Jordynne Grace. Jordynne Grace que tá sumida, né? Jordynne Grace tá sumidaça do main roster, as pessoas que só assistem o Monday Night Raw e o SmackDown não têm visto a Jordynne Grace. E aí a pergunta é, algumas pessoas perguntaram pro Sean Ross Sapp aonde tá a Jordynne Grace, ela não tá aparecendo na TV. E aí ele notou uma coisa que a gente já falou aqui, que a Jordynne tem aparecido no Main Event, que é aquele show que é o show C da WWE, digamos assim, que é gravado antes das transmissões do Raw e do SmackDown e passa no YouTube às quintas-feiras. Eles liberam, né? Não é nem ao vivo, eles liberam a gravação do Main Event às quintas-feiras. E nesse Main Event, às vezes, eles têm umas lutas justamente de lutadores que não estão sendo aproveitados no main roster. Então você tem luta ali da Ivy Nile, tem luta da Jordynne Grace, você às vezes tem lutas de outros lutadores que aparecem ali, um Angel, um Humberto, né? Costuma aparecer nesse show. E aí ele notou que a Jordynne Grace tem aparecido nesse show. Ela teve vitórias recentes contra a Kiana James e a Ivy Nile, se eu estou bem lembrado. E ele também diz que ela tem estado presente nos bastidores dos shows, mesmo quando ela não aparece no main event. Tá? Ele disse, inclusive, que teve um show recente em Lexington, no Kentucky, que ela foi chamada para ir para o show, pegou o avião, foi para Lexington, chegou lá, descobriu que não ia ser utilizado e pegou um avião e voltou para casa. Então, assim, vocês vejam a falta de planejamento da WWE de fazer um lutador viajar até o show para chegar no local e dizer que ele não seria utilizado, que ele poderia ir embora se quisesse. Assim, é uma coisa absurda, até porque os lutadores eles têm que pagar pelos seus bilhetes de viagem.
Eles têm que pagar para poder ir até os locais dos shows. Então, quer dizer, o cara, ele poderia ficar em casa, poderia treinar em algum lugar e tudo mais. E aí você obriga o cara a comprar o bilhete, perder tempo de casa, perder tempo com a família, ir até o show, até a arena onde vai acontecer o show, para descobrir que não vai ter, que ele não vai ser usado. É lamentável. Inclusive, tem notícias dizendo lá na gringa de que tem lutador na WWE frustrado com essa situação. De ele pegar o voo, ir para a cidade onde vai ter o show e descobrir que não vai ser utilizado. Né? Isso é lamentável, é simplesmente lamentável. Enfim, a verdade é que o Sean Ross ele disse que a Jordynne ainda não decolou desde que ela voltou da lesão que sofreu no início do ano, isso aí a gente já sabe, e infelizmente ela tá patinando ali no main event. As lutas que ela tem tido no main event, ela tem ido bem. É realmente falta de criativo para ela, o que é assim, na minha cabeça, inconcebível, considerando que a gente tem duas divisões intermediárias, que é o Intercontinental e o Campeonato dos Estados Unidos, aonde ela poderia entrar. Ela é uma lutadora perfeita para ser campeã de uma dessas divisões. É uma lutadora perfeita para dar desafiando nessas divisões. Mas não, a WWE pegou ela lá da NXT, onde ela poderia ainda ter sido um pouco desenvolvida, botou ela para lutar direto contra a Jade Cargill pelo campeonato da WWE, sendo que todo mundo sabia que ela ia servir de escada. Ela perdeu para Jade Cargill numa lutinha de 7 minutos, num SmackDown aleatório, e aí depois sumiu. Ela foi fazer um house show, lesionou o joelho, ficou fora até o começo desse ano e depois então nunca mais foi usada. É assim, é realmente lamentável a forma como a WWE trata alguns dos seus talentos, um deles a Jordynne Grace. É realmente uma pena o que está acontecendo com ela. Agora vamos falar de Danhausen. Danhausen, rapaz, Danhausen. Olha, o Danhausen que tá furando a bolha de uma forma absurda, porque ele, durante os playoffs da NBA, ele deszicou os New York Knicks, um time que não ganha o campeonato da NBA desde 1975, ou seja, 51 anos, um dos times mais populares da NBA, não ganha o campeonato desde 1975 e não chega na final da NBA desde 1999. Ele deszicou o New York Knicks e desde então eles ganharam todas as séries nos playoffs, chegaram nas finais da NBA e já estão 2-0 na frente do San Antonio Spurs, tendo jogado os 2 jogos fora de casa. O que significa que o New York Knicks agora pode conquistar o campeonato da NBA jogando em sua casa no Madison Square Garden. Se os Knicks ganham esse campeonato, o Danhausen vai ganhar uma estátua na frente do Madison Square Garden, com ele zicando todo mundo que aparecer na frente. É um negócio absurdo. Só que agora a coisa piorou, porque ele apareceu na arena do Vegas Golden Knights num jogo contra o Carolina Hurricanes pela final da Stanley Cup, que é o campeonato da NHL, o campeonato de hockey dos Estados Unidos. E aí ele apareceu durante o jogo 3 zicando o Carolina Hurricanes. Adivinha o que aconteceu? O Vegas Golden Knights ganharam o jogo por 5-4 após 2 prorrogações e agora está 2-1 na série. Meu irmão, se o Danhausen conseguir fazer o Vegas Golden Knights ganharem esse campeonato e ele conseguir fazer o Knicks ganhar esse campeonato, o maluco vai ficar milionário, porque o que vai ter de gente querendo que ele zique o adversário não tá no gibi. Olha, é brincadeira, assim. A gente fala, cara, o Danhausen é uma persona que é um trambiqueiro, não sei o que, ele não tem poderes e tal. E aí acontecem essas coisas e cara, assim, é bizarro, sabe? A gente sabe que é kayfabe, mas se o Knicks e o Vegas Golden Knights ganharem a NBA e a NHL, irmão, esse maluco aí vai ficar milionário, ele vai aparecer em tudo quanto é talk show. E a WWE vai só rir, né? Ela só vai rir por trás de todo o cartaz que ela tá ganhando com esse cara. É impressionante, meu irmão. E pensar que a gente sacaneou tanto a estreia dele com as vampiretes lá foi no Elimination Chamber, né? A gente sacaneou tanto a estreia dele. Olha que nível que o cara tá, meu irmão. É brincadeira.
Agora vamos falar um pouquinho de notícias corporativas da WWE, tá? Uma delas é o show do SmackDown que vai ser gravado na O2 Arena em Londres, na Inglaterra, no dia 23 de junho. Esse show vai ser gravado para ser transmitido, se não me engano, no dia 4 de julho, porque vai ser feriado nos Estados Unidos. Tá? Posso estar enganado, mas eu acho que vai ser esse o esquema. E aí, qual é o grande problema? A WWE está com extrema dificuldade de empurrar ingresso para esse show. Tá? Até o momento foram distribuídos apenas 4.483 ingressos para esse show. A O2 Arena, para vocês terem uma ideia, na última vez que a WWE foi para esse show, foi no dia 30, para essa arena, foi no dia 31 de março de 2025, Monday Night Raw. Ok, tinha um tal John Cena no show, mas o show foi no dia 31 de março de 2025. A arena teve 16.276 ingressos distribuídos. Gente, isso é um quarto dos ingressos distribuídos para o show. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que isso? Tá muito caro? Cara, olha só, a entrada padrão do show tá 71 libras, que não é um absurdo, tá? É caro, mas não é um absurdo. Não é papo de 200, 300 dólares que nem tem alguns shows nos Estados Unidos. Mas existe um grande problema. É que no dia que a WWE vai fazer essa gravação, a Inglaterra vai fazer o segundo jogo dela na Copa do Mundo contra a seleção de Gana. O show na O2 Arena vai começar às 7 horas da noite e deve terminar entre 9 e 9 e meia da noite. E a Inglaterra vai começar o jogo dela contra a Gana às 9 horas da noite, horário da Inglaterra. Ou seja, a WWE cometeu um erro gravíssimo de agendar um show na Inglaterra no dia de um jogo da seleção inglesa na Copa do Mundo. Tava na cara que ia acontecer um negócio desse. Infelizmente, assim, a WWE ela tá tendo que se adaptar, porque a pessoa que era responsável pelas turnês internacionais na companhia faleceu. Quem tá no comando é o filho. A gente não sabe, porque provavelmente foi o pai que agendou isso. Houve alguma falha aqui, alguém não viu a schedule da Copa do Mundo, ou de repente isso já estava agendado desde o ano passado, e aí quando sortearam os grupos, calhou de um jogo da Inglaterra bater no mesmo dia. Eu acho até que é mais possível esse cenário. Tá? Então, a WWE, cara, a WWE vai ter um problema seríssimo para conseguir vender ingressos para essa arena. Inclusive, o setup da arena no momento é para 8.683 pessoas. O que eles fazem geralmente eles fazem o setup uma quantidade menor, conforme vai aumentando a demanda, eles vão aumentando a quantidade de ingressos distribuídos. Mas do jeito que tá, e considerando que vai ter jogo da Copa do Mundo no mesmo dia, dificilmente a WWE vai conseguir lotar a arena. Que faz, hein, WWE? Agora vamos falar de um processo de acionistas que poderia ter colocado o Triple H no banco dos réus, tá? Um processo que poderia ter colocado o Triple H no banco dos réus junto com Vince McMahon, com Mark Shapiro e com Ari Emanuel. Era um processo que envolvia a venda da WWE para a Endeavor, né? Que formou a TKO, né? A Endeavor era dona do UFC, ela comprou a WWE e formou a TKO, que é dona das duas companhias, além de outras companhias, né? Eles têm outros trabalhos, outras empresas lá nos Estados Unidos. Essa venda aconteceu em 2023, e aí tem vários ex-membros do conselho da companhia que resolveram processar a WWE porque eles se subvalorizaram no acordo. Aparentemente, o que esses autores alegam é que o Vince direcionou o processo de venda para a Endeavor, mesmo a companhia tendo recebido propostas maiores da empresa KKR e da Liberty Media. Tá? Os autores eles nomearam vários réus, como Vince McMahon, Nick Khan, o Triple H, George Barris e a Michelle Wilson, que eram executivos da companhia, e de acordo com um parecer pré-julgamento de 75 páginas, que colocou em dúvida o relacionamento do Vince McMahon com o Ari Emanuel, o Vince nunca teve a intenção da sua aposentadoria inicial ser permanente e ameaçou bloquear qualquer acordo de direitos de mídia a menos que fosse trazido de volta. Ou seja, ele iria inviabilizar a WWE. Tá? O julgamento desse caso estava marcado para acontecer no Tribunal de Delaware nesta segunda-feira, ou seja, hoje, no dia 8 de junho de 2026,
Só que quando foi ontem, saiu a notícia de que o julgamento havia sido cancelado. Ia ser um julgamento de 4 dias. Saiu a notícia de que o julgamento havia sido cancelado. E foi cancelado por quê? Porque um acordo foi fechado entre a WWE e os acionistas. Ou seja, quando acontece isso, cara, a WWE percebeu que ia tomar um ferro e resolveu diminuir, cortar o prejuízo e fazer uma compensação aí aos membros do conselho. Existem especialistas que dizem que a WWE e a TKO, no caso, poderia perder até US$ 1 bilhão em compensação por esse processo. Tá? Foi no curso desse processo que várias informações foram reveladas nos últimos tempos sobre valores de contratos que a WWE firmou com empresas de mídia, quantidade de pessoas em arenas e tal. Algumas informações que normalmente a gente não tem. E aí agora a gente não vai ter todas essas informações porque o processo foi cancelado. Bom, a gente vai ter que ver provavelmente no ano que vem, quando forem reveladas, quando forem abertos os livros da WWE, vai ser revelado quanto que a companhia vai ter de preju para poder compensar essa galera aí, tá bom? Mas evitou-se que Triple H e outros executivos da companhia fossem parar no banco dos réus. E aí, meu amigo, nos Estados Unidos é o seguinte: se você cometer perjúrio no banco dos réus, você vai preso. Então, poderíamos ter situações, revelações muito interessantes que a gente agora não terá, porque foi fechado esse acordo aí, enterrando esse processo de vez. Agora vamos falar de CM Punk. CM Punk que tá sumido, né? Tá todo mundo bolado. O que aconteceu com o Punk? A última luta dele foi na WrestleMania, tá que nem o Randy Orton, não apareceu mais, ninguém viu, ninguém sabe. Pois bem, o que aconteceu com o CM Punk? Segundo o Sean Ross Sapp da Fightful, o Punk estava planejado para shows após a WrestleMania, só que a WWE repentinamente o removeu desses shows. O Sean Ross Sapp ficou surpreso que a WWE nem colocou ele para rodar no circuito europeu, sabendo que ele é um grande atrativo, ou seja, indicando que a parada poderia ser mais séria do que o imaginado. Tá? O Punk hoje é um dos principais atrativos da companhia e certamente ele ia ajudar a vender muito ingresso na Europa. Só que a WWE tirou ele também da turnê europeia. E aí o Sean disse que não ouviu se o Punk está lidando com alguma lesão, mas ele especulou que o ex-campeão mundial possa estar lidando com algumas lesões persistentes, tá? A gente sabe que no mundo da luta livre, às vezes as pessoas têm algumas dores crônicas, né? Tem algumas lesões crônicas. O Randy Orton, por exemplo, tem um problema de coluna que é assim datado de longo prazo. Todo mundo sabe que ele tem esse problema de lesão. E aí, o Sean Ross Sapp, ele disse que esse pode ser um dos casos, sabendo que tem gente que viu o Punk na academia malhando e o cara tá gigante, tá? Inclusive tem gente achando que ele tá tomando uns negocinhos aí para crescer. Mas o Sean Ross disse que pode haver um outro motivo pelo qual o Punk pode estar ausente da TV. E é uma limitação de datas no seu contrato, tá? A gente sabe que tem lutadores que têm uma limitação de quantidade de datas para aparecer no ano. E o Punk no ano passado teve 38 lutas, tá? Contando televisionadas e house shows. E aí, esse ano, ele já teria feito 11 lutas até fevereiro. Então, a WWE ela poderia ter dado a ele uma breve pausa para espaçar as suas aparições e as suas lutas e assim poder aproveitar melhor o contrato dele. Eu acho meio bizarro isso, considerando que, na minha cabeça, se fosse para aproveitar mais ele lutando, até que seria interessante usá-lo nessas turnês, né? Ele vai ter a turnê. Teve a turnê europeia agora, em setembro vai ter uma turnê sul-americana e mexicana. Então, a WWE poderia usar essas turnês para ele lutar mais. E nos shows semanais ele faz segmento, faz promo, faz ataque e coisas do tipo. Mas a gente não sabe como é que é formatado o contrato do homem, então a WWE pode ter tirado ele por causa de alguma limitação de datas ou lutas que o contrato dele tenha.
Vamos aguardar, mas eu dificilmente acho que ele fica fora do SummerSlam. Se ele ficar fora do SummerSlam, é lesão. E aí a lesão pode ser mais séria do que a gente imagina e eles simplesmente não estão revelando. Agora vamos falar do UFC 250 de novo, né? A gente falou mais cedo que o The Rock pulou fora, não vai aparecer no evento, tá? Essas aí são as imagens do domo que o Donald Trump está construindo no Jardim Sul da Casa Branca, né? A entrada da Casa Branca é ali para cima, né? Aqui nessa região aqui. E aí aqui fica o Jardim Sul, que fica atrás, né, da Casa Branca, e aqui nós temos o domo com a arena provisória que ele está construindo para cerca de 4.500 pessoas. O Trump, inclusive, ele está dizendo que ele vai manter esse domo aí, tá? Ele disse que ele vai manter esse lindo domo eternamente no Jardim Sul da Casa Branca. Porque a gente fica olhando assim e fala, cara, por quê, né? Negócio totalmente esquisito. Não combina em nada com a arquitetura da Casa Branca. Mas enfim, o cara tá querendo construir um salão de baile de $1 bilhão na lateral da Casa Branca também. Enfim. Ele tá construindo esse negócio aí. E esse evento, como a gente falou, é um evento que basicamente é para comemorar os 80 anos do aniversário dele. Não é para comemorar Dia da Bandeira, nem 250 anos dos Estados Unidos, coisa nenhuma. Pois bem, esse evento que vai acontecer, está agendado para acontecer no dia 14 de junho, tá? Foi contestado por um processo federal que alega que esse evento é ilegal, tá? E aí isso pode acontecer com que tenha algum tipo de decisão provisória, algum tipo de liminar que impeça a realização do evento, tá? Sabendo que lá nos Estados Unidos a justiça, a parada é muito séria, tá? É muito difícil alguém desrespeitar uma decisão judicial. A empresa, né, o grupo que lançou essa ação judicial é o Public Integrity Project, que é um grupo que é um escritório de advocacia que se diz ser anticorrupção, que é sediado em Washington. E segundo o Brendan Ballou, que é o advogado principal desse grupo, ele disse o seguinte: acreditamos que isso é um uso profundo de nossos monumentos nacionais sagrados para benefício privado e achamos que isso precisa ser interrompido porque viola a lei. Tá? Esse evento realmente é um evento privado, né? É a TKO que está fazendo por meio do UFC. Existiam informações que vários lutadores da WWE estariam presentes no evento para poder falar, conversar, tal, falar sobre o que estava acontecendo e tudo mais. Porém, a gente não sabe se eles vão forçados, se eles vão porque querem, se eles vão poder deixar de ir. A gente não tem muito essa informação, tá? A administração Trump respondeu à ESPN, que foi quem inicialmente teve essa informação, dizendo que esse é um processo obstrucionista, infundado e dilatador, movido simplesmente para impedir que o presidente Trump cedie o que sem dúvida será lembrado como um dos maiores eventos esportivos mais históricos da história do nosso país durante nossa celebração do aniversário de 250 anos. Assim, a gente sabe que toda a comunicação do Trump é sempre assim, né? Sendo que ele originalmente disse que iam construir um estádio para 100 mil pessoas no Jardim da Casa Branca, depois quando falaram para ele, meu amigo, olha só, isso é impossível de ser feito, ele falou que não, a gente vai fazer uma arena para 4.500 pessoas e do lado de fora a gente vai botar telões para que cerca de 100 mil, 200 mil pessoas assistam o show. Esse evento ainda está marcado para acontecer, sem ser esse sábado agora. Na verdade, é esse sábado agora, né? Esse domingo agora, na verdade, dia 14 de junho. E o evento ele vai ser marcado com a atração principal, uma luta de unificação de cinturões entre o campeão dos leves, Ilia Topuria, e o campeão interino, Justin Gaethje. E o co-main event vai ter uma luta entre o Cyril Gagné contra o Alex Poatan pelo título interino dos pesos pesados. Tá? Essas duas lutas já estão confirmadas, vão ter certamente outras lutas no undercard. Esse evento vai ser transmitido, provavelmente acho que o UFC está sendo transmitido no Paramount Plus, se não me engano, e no meio da Copa do Mundo, vamos ver como é que vai ser essa história. Eu imagino que essa arena vai estar cheia, né? 4.500 pessoas, certamente vai ter um monte de gente lá, sendo que tem notícia, inclusive, que para as pessoas poderem ir para o evento, eles vão ter que estar nas medidas certas lá
das Forças Armadas. Não pode. Gordinho tá proibido de ir nesse evento. Não, militar gordinho não vai poder estar nesse evento. As coisas meio malucas aí da administração Trump. Enfim, vamos ver se. Primeiro, se vai ter o evento. Segundo, se os lutadores da WWE vão aparecer. E terceiro, como é que vai ser o evento, se vai ser interessante, se não vai. O Joe Rogan, que é comentarista eterno do UFC, ele disse que esse evento vai ser perigoso, porque faz muito calor em Washington, tá fazendo muito calor em Washington nesse período, e dá muito bicho, muito mosquito lá na região. Então, assim, temperaturas de 37, 38 graus pode ser perigoso para os atletas, né? Nas arenas você tem ar-condicionado, tal, tem climatização. Esse evento aberto no calor, ele demonstrou preocupação aí, até questão de desidratação, tal. Mas, por enquanto, o evento está confirmado. Agora vamos falar sobre os shows dessa semana, né? Na NXT, nós temos a revelação de quem vão ser os juízes, os árbitros do concurso de beleza entre o Shiloh Hill e o Tristan Angels pelo posto de Mr. NXT. Os juízes vão ser o campeão da Evolve Aaron Rourke, o Kit Wilson e o comediante Matt Matthews. Tá? Essa situação vai acontecer no episódio do dia 9 dessa terça-feira. Além desse concurso de beleza entre o Shiloh Hill e o Tristan Angels, teremos uma luta entre Mason Rook e Narako pelo posto de number one contender pelo título da NXT. Kelani Jordan e Kendall Gray pelo título de posto de desafiante número 1 ao título feminino da NXT. E também teremos Tatum Paxley defendendo o seu campeonato norte-americano da NXT contra a Zarya. Tá? Então, nas lutas, o show tá legal. Essa história desse Mr. NXT eu ainda tenho que ver. Vai ser comédia pura, né? Vamos ver se isso vai dar certo ou se vai ser um fiasco. Já no Raw desta noite, ou melhor, na verdade dessa tarde, né? Porque o Raw hoje vai passar de tarde e de noite nós teremos a nossa live CLT. Eu vou botar por volta de 15 para as 9, tá, gente? Porque hoje eu vou ter que ficar um pouquinho mais tarde de trabalho. Então, 15 para as 9 a gente vai abrir a nossa live CLT. 9 horas da noite a gente vai botar o show para rodar. Lembrando que o show vai acontecer na Europa, vai ser às 3 horas da tarde. Então, a gente vai assistir o show gravado às 9 horas da noite. O show vai ter a abertura do Obafemi, o Obafemi vai abrir o show. Nós teremos Penta defendendo seu campeonato intercontinental contra Rey Mysterio. Teremos Sol Ruka defendendo seu campeonato intercontinental contra a Lyra Valkyria. E teremos mais duas lutas do torneio King of the Ring e Queen of the Ring. Pelo torneio masculino, Seth Rollins, Devon Evans, Tala Tonga e Ricky Sainz se enfrentam. E pelo torneio feminino, Becky Lynch, Liv Morgan, Alexa Bliss e Chelsea Green. E sim, você ouviu direito, se você tá com a cabeça embaixo da pedra esse tempo todo. A campeã da WWE, campeã mundial da WWE, Liv Morgan, vai lutar num torneio que dá uma oportunidade para um campeonato mundial. Então, assim, papo de... o quê? A WWE tá querendo fazer a Liv to Belts para que ela possa ficar desfilando com 2 cinturões pela companhia? Só o que me faltava, né? Mas, enfim, a gente vai ter essa luta também hoje, né? Vai acontecer de tarde o show aqui no nosso canal Live CLT de noite e eu conto com a sua presença, beleza? Muito obrigado a todos por continuarem assistindo e apoiando o nosso canal. Não deixem de continuar nos apoiando, se inscrevendo no nosso canal, clicando no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e assistindo e maratonando os nossos conteúdos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até hoje, 15 para as 9 da noite, na nossa live CLT do Monday Night Raw.